Abra lá em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. Eu vou ler do 21 até o 27, até o 28. Entendam a questão do fermento. Como que no evangelho não pode ter fermento. Como que no seu coração não pode ter fermento. Como devemos nós nos livrar do fermento dos fariseus. Veja como aquela mulher introduziu o fermento, ou seja, doutrinas enganadoras acerca da salvação, como quem exige algo além de Cristo para a salvação. Romanos 3, 21. Mas agora, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça essa carente de lei. Olha o fermento, irmãos, cuidado com o fermento. Olha aí, ó, está lendo direitinho? 3, 21. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça essa carente de lei. A justiça de Deus não carece da lei, não? Não carece? E o pior que não diz sem a lei. É sem lei. Isso, sem lei. Ou seja, não importa se é a de Moisés, se é a de Josué, se é a de Josafá, se é a sua, se é a minha, se é da Assembleia, se é da Bereia, se é da Batista, da Iurde, não interessa qual lei. Mas agora, sem lei, sem fermento, sem qualquer elemento que gere orgulho no seu coração, ou que gere mérito dentro de você, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Se você comparar esse versículo a Filipenses 3:9, lá em Filipenses 3:9 vai dizer que há dois tipos de justiça. A justiça de Deus, que não depende de lei, e a justiça que vem de lei. A justiça de Deus, ela não precisa da lei. Ela é suficiente. Mas agora sem lei, ó, que coisa maravilhosa. Mas agora sem lei. Agora cuidado, viu, irmãos. Hoje mesmo eu ouvi um irmão falando para mim assim, olha, pastor, a graça de Deus, eu comparo, sabe a quê? A um salão bem grande. Pensa num salão enorme. Não tem um móvel dentro. Enorme. E aí está lá o indivíduo lá no meio. Fala assim, ele tem tanta liberdade para ir para onde ele quiser, nesse espaço, que ele já não sabe mais o que fazer. Isso é um grande problema. Quando fala sem lei, não quer dizer que você é um desregrado, que você é um desorientado. Não. Quer dizer que no trato para com Deus, em relação à salvação, o Senhor não vai exigir de você o cumprimento de qualquer coisa. Mas olhem para mim por um momento. Sabe o que o homem precisa para ser salvo? Quem sabe? Eu quero uma palavra só. Hã? Nada, crer. Então, chegando lá, eu creio. Bom, então entra. Crer. É isso? O que o homem precisa para ser salvo? Está todo mundo certo e todo mundo errado, dentro do nosso contexto. O homem só precisa de uma coisa para ser salvo, e sem ela jamais poderá ser salvo. De justiça. Os injustos não podem entrar. Como é que o injusto vai entrar lá? Se o reino de Deus não tem injustiça. O reino de Deus é justiça, é paz, alegria e justiça. Então, o homem, para ser salvo, para entrar na eternidade com Deus, ele precisa de justiça. Você tem que ter justiça. Quem foi que disse que a salvação é de graça? Não é de graça não, mesmo. Ninguém entra lá de graça. Você tem que ter justiça. Ou não? Agora, existe a justiça humana, que Isaías chama de trapo de imundícia, que é baseado em lei, em cumprimentos. E por que a justiça humana baseada em leis, em normas, em regulamentos, em mandamentos, é um trapo de imundícia? Ora, porque o homem não é capaz de permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Nenhum homem é capaz.
não é nem de cumprir a lei, é de permanecer em tudo. A justiça do homem, ela é falha. A justiça humana é caída. É por isso que Deus, vendo o homem na sua condição, e sendo assim, nenhum homem poderia jamais ser salvo, nenhum. Deus falou, não, eu vou providenciar o evangelho. Eu vou providenciar uma justiça para vocês. Quem quer essa justiça? Hã? Aí quanto custa? Não, ela não custa. É pela fé. Você recebe a justiça pela fé. Olha. Ah, porque a salvação é pela fé, então quer dizer que ela é assim de graça? Não. Ela é caríssima. A salvação, ela é tão cara que ninguém pode comprar. Ela é tão cara que ninguém pode. Você pode ter vestido comprido, língua comprida, cabelo comprido, cabelo do sovaco comprido, cabelo das pernas comprido, tudo comprido seu. Dízimo comprido, não vai resolver nada. Você não pode comprar a salvação, porque ela requer justiça, e a justiça, qual seja ela é insuficiente, a justiça humana é insuficiente. Agora, quando fala que a salvação é pela fé, quer dizer, a salvação é pela justiça, que se adquire mediante a fé. Leia comigo. Mas agora, sem lei. Quem quer falar comigo sem lei? Vamos lá. Sem lei. É bom falar isso, né? Coisa maravilhosa. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, olha, mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos. Para todo mundo? É, para todos os que creem. Porque não há distinção. Quando diz para todos, não quer dizer qualquer um, quer dizer, todos quer dizer não somente para os judeus. Porque Deus não faz distinção se você é judeu ou grego. Desde que creia, você pode ser grego. Pode ser até brasileiro. Né? Não tem problema nenhum. Mas se você crê no sacrifício, então essa justiça lhe é dada gratuitamente. A salvação não é gratuita. Ela custou o sacrifício do Filho de Deus. É caríssimo. O problema da lei do Antigo Testamento é que ela é tudo aquilo que o homem não é. É uma coisa totalmente antagônica. Então veja, versículo 23. Pois todos pecaram. Quando diz pois todos, quer dizer o judeu e o grego. Não somente os gentios pecaram. Até porque havia um conceito no povo de Israel de que os gentios eram os pecadores. Você quer uma ideia como tem essa questão que os gentios são os pecadores? Basta ler o Salmo de número 1. Quando diz lá, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Justo é o povo de Israel. E os pecadores são os gentios. Esse pensamento vem sendo corrigido por Paulo, sobretudo em Romanos capítulo 2. Ou melhor, em Gálatas capítulo 2. Ele corrige a questão dos judeus chamarem os outros de pecadores por não se acharem pecadores.